Fala moçada, tudo bem? Ricardinho Bio aqui na área. Segue uma videoaula sobre câncer, galera. Então, pensei em falar dos aspectos principais, de uma forma que o vídeo não fique muito longo, para que ele continue interessante para vocês. E é algo presente, né, no nosso dia a dia. Infelizmente, a gente sempre conhece alguém, tem alguém na família, alguém próximo que já teve ou está com câncer. A boa notícia, galera, é que cada vez mais a gente vem tendo sucesso nos tratamentos desses processos cancerígenos. O mais importante é o período de descoberta, de diagnóstico. Sem mais delongas, vamos embora. O tema da aula de hoje é câncer. Galera, então o câncer também pode ser conhecido como neoplasia. Lembre que o tratamento quimioterápico ele se relaciona com a administração de drogas que de alguma forma conseguem atuar apenas destruindo as células neoplásicas, as células cancerígenas. Então, quem já teve casos de câncer na família sabe muito bem que o indivíduo ele vai fazer um tratamento quimioterápico em que ele recebe soluções que têm algumas medicações, algumas drogas que combatem células cancerígenas. Pessoal, no processo de formação de uma célula cancerígena ocorre o que a gente chama de vantagem proliferativa. A célula cancerígena, por conta de um descontrole do ciclo, ela acima de tudo é uma célula desobediente, ela cresce, galera, de uma forma desordenada. E muitas vezes eu não tenho espaço no tecido para um crescimento e essas células vão crescendo umas sobre as outras, formando exatamente o que a gente conhece como tumor, tá? Agora, nem sempre que eu tenho a formação de um tumor, de um acúmulo de células umas sobre as outras, significa que eu tenho uma neoplasia maligna, um câncer, um tumor maligno. Uma simples verruga epidérmica, ela pode ser considerada um tumor. Muitas vezes o chalazo, né, que é um tumorzinho que fica na região da pálpebra por acúmulo de secreção, a gente chama de tumor tecnicamente. Então o nome tumor ele é muito temeroso, mas ele não indica gravidade, tá certo? E o que a gente chama de câncer é justamente quando a gente tem uma neoplasia maligna, quando a gente tem um tumor maligno. Então, galera, crescimento de forma controlada a gente chama de hiperplasia. E muitos tecidos eles se desenvolvem por processos de hiperplasia. A nossa epiderme mesmo, que é um tecido de revestimento externo, as células têm um ciclo de vida muito curto, assim, elas vão se proliferando a todo momento. A gente tem uma grande renovação. Então, hiperplasia está presente naturalmente em alguns tecidos. Muitas vezes, uma hiperplasia em uma determinada região pode indicar um princípio de alguma anomalia, mesmo que não seja necessariamente o câncer. Mas, por exemplo, os médicos, de forma preventiva, os urologistas, conseguem perceber um exame de toque ou um outro tipo de exame de imagem. Ele consegue perceber quando a próstata, que é um órgão do aparelho reprodutor masculino, ela está hiperplasiada. Então, quando tem uma hiperplasia na próstata, isso pode ser um indicativo de que no momento próximo, essa próstata pode começar a ter uma displasia, um crescimento desordenado. Alguns tecidos, eles não se desenvolvem nem por hiperplasia e tampouco por displasia. Por exemplo, o tecido muscular, ele se desenvolve por hipertrofia, que é quando você não aumenta o número de células, mas aumenta o volume de cada uma dessas células. Então, a hiperplasia é quando eu desenvolvo o tecido por aumento de quantidade de célula, e quando essas células apenas crescem, mas mantêm o mesmo número, que é o que acontece, por exemplo, com as células adiposas, a gente tem uma hipertrofia. Então, hiperplasia não necessariamente está relacionado com câncer. A gente tem que analisar para ver o que está acontecendo. Se é uma condição natural normal ou não, mas que é um crescimento controlado, sim. Já a displasia, galera, é um termo genérico na medicina, mas geralmente ele é um indicativo de uma anomalia no crescimento de um órgão ou de um tecido. Muitas vezes por uma alteração genética, uma agressão um pouquinho mais forte. No câncer, a gente usa muito esse termo displasia. Então, quando a célula cancerígena começa a se proliferar e forma o tumor, aquele crescimento ali a gente chama de displasia. Então, hiperplasia, um crescimento controlado. Displasia, uma multiplicação celular de forma descontrolada, quando a gente se relaciona ao câncer. Aí, de cara, vocês já conseguem observar aqui, ó,
que inicialmente eu preciso que a célula seja alterada geneticamente. Uma célula cancerígena, ela depende de um gene mutante para o câncer. Então, para cada tipo de câncer, eu tenho uma relação com uma mutação gênica particular. E aí teve o quê? Uma herança da família, uma transmissão a partir dos genitores. E não basta você apenas ter o gene mutante. De alguma forma, esse gene precisa se expressar. Quando se expressa, eu tenho o crescimento desordenado, que é a displasia. E aí eu começo a ter uma pequena especialização dessa região tumoral, formação de vasos sanguíneos, e aí essas células cancerígenas se espalham para outras regiões do corpo. Aí eu tenho, inclusive, um processo conhecido como metástase, tá? Que já indica uma gravidade um pouquinho maior. Um termo muito frequente, galera, quando a gente fala de câncer, é a angiogênese. Em biologia, o prefixo anjo significa vasos sanguíneos e gênese, formação. E para os médicos oncologistas, quando um determinado tumor já começa a formar vasos sanguíneos, isso é uma informação muito importante, porque está próximo de acontecer o que a gente chama de metástase. E caso o paciente já esteja com câncer num estágio mais avançado de metástase, a recuperação fica muito mais difícil. Então, galera, a angiogênese nada mais é do que um estágio do processo cancerígeno em que as células tumorais começam a se especializar e formam vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, de alguma forma, eles conseguem se inserir nos vasos principais e, inclusive, levar células cancerígenas que vão se alastrar para outras regiões do corpo. Então, a angiogênese, muitas vezes, é um indicativo para ver se esse tumor ele é maligno, benigno, etc. E, finalmente, o que a gente chama de metástases seria justamente, galera, a disseminação da célula cancerígena daquele tecido de origem para outros tecidos no corpo. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine uma situação que eu tenha um paciente com câncer no testículo. Só que quando esse paciente procurou o atendimento médico, ele já estava com alguns sintomas e nos exames percebeu que ele estava com tumores no pulmão, na região abdominal, no encéfalo. Como é que eu vou saber qual é o câncer matricial dele? Então tem alguns exames especiais, porque um determinado paciente, ele pode ter processos tumorais, ele pode ter tumores em diferentes regiões do corpo. Inicialmente ele teve um câncer de testículo. E aí esse câncer no testículo, esse tumor sofreu uma metástase, criou vasos sanguíneos e se espalhou para as diferentes regiões do corpo, como a região do pulmão, do abdômen, do encéfalo. Então a gente tem aqui um processo de formação tumoral, a angiogênese. Aí eu tenho uma proliferação dessas células para os vasos sanguíneos a nível sistêmico. Essas células cancerígenas agora, elas conseguem chegar num outro tecido e se proliferar num tecido diferente do tecido matricial, do tecido de origem. E, galera, a primeira etapa para um processo cancerígeno seria você herdar um gene relacionado ao câncer, tá? Então tem uma questão da herdabilidade para o câncer. Então existe o gene para o câncer, o gene mutante. Nem todo mundo que tem o gene mutante vai desenvolver câncer. Então, além de você ter o gene, você precisa de uma situação de expressão que é a seguinte. Você vai ter que ativar o gene para o câncer. Alguns genes mutantes, eles não se ativam na vida inteira do indivíduo. Ou muitas vezes ele deixa para ser ativado numa fase tardia da vida, num período mais avançado da longevidade. E além disso, você precisa inativar um gene de proteção, que naturalmente todos nós temos. Então, para que eu tenha a vantagem proliferativa, a formação das células tumorais, eu preciso ativar o gene para o câncer e preciso inativar o gene que nos protege do gene do câncer, que é o gene de supressão. Então, você precisa de uma regulação especial ali de expressão. Você tem que ativar o gene para o câncer e inativar o gene de proteção, o gene supressor. E por último, galera, você tem a fase de progressão, que aí é justamente o que? O poder mitótico descontrolado. Eu poderia fazer um resumo de câncer considerando que nada mais é do que uma mutação em genes que formam proteínas que controlam o ciclo celular. As células cancerígenas, acima de tudo, são células desobedientes. Elas desobedecem uma série de sinais químicos que regulam seu ciclo.
elas inclusive desobedecem à ação de uma determinada proteína, que é a P53, uma proteína do ciclo, que em situações extremas ela manda uma informação para a célula morrer. A gente chama de morte celular programada. E uma célula cancerígena vai, inclusive, ter uma atuação diferencial dessa P53, que não vai conseguir realizar o controle do ciclo como realizava em pessoas que não têm a expressão dessa mutação, tá ok? Então, uma célula cancerígena, acima de tudo, é uma célula desobediente. Minha galera, e é importante ressaltar que o ciclo celular é atípico no tumor maligno. Essas células não têm aquelas divisões da intérfase G1, S, G2, até entrar em mitose. Muitas vezes ela suprime G1 e G2, tem só S divisão, o que explica muitas vezes essa vantagem proliferativa quando comparado com os demais tecidos. Aqui uma ilustração que eu mostro para vocês a ação, né? Então tem o início da vantagem proliferativa aqui. Veja que eu já tenho terminações nervosas que se inserem nos tumores. Aí depois ocorre a angiogênese, a formação dos vasos periféricos, e esses vasos acabam inserindo-se nos vasos sistêmicos. E aí corre o risco da metástase, que é quando células desse tumor se espalham para outras regiões do corpo, tá ok? Aí já vai para o estágio um pouquinho mais avançado. O estágio 4 aqui já é um estágio em que os prognósticos não são dos melhores, a depender do tipo de câncer e do tipo de paciente também. Minha galera, aqui uma apresentação mostrando para vocês as etapas do câncer, né? Então, vejam vocês que por fatores ambientais, por condições epigenéticas, a gente pode também adquirir algumas mutações que podem culminar num processo cancerígeno lá na frente. Então, a galera que desde a infância ficou em contato direto com agrotóxicos, por exemplo, eu lembro, gente, do cantor daquela dupla Leandro e Leonardo. Ele faleceu, inclusive, na década de 90 por complicações de câncer de pulmão. E os médicos naquela época disseram, eu lembro disso, eu era criança, falando que um dos motivos que poderia estar relacionado com o desenvolvimento desse câncer é o fato de que durante anos, na sua infância e adolescência, o Leandro ele entrou em contato com agentes cancerígenos de agrotóxicos. Eles cultivavam tomate lá no interior de Goiás. Vocês sabem que eu sou de Goiás também. Mas, enfim, eu posso ter, então, fatores ambientais, epigenéticos, que causam alterações no material genético de algumas células. E eles podem ser considerados agentes canceriogênicos, tá? E aí eu tenho agora células anormais com aquela mutação. Quando o gene ele é ativado e o gene supressor é desligado, começa o poder mitótico descontrolado, formam-se os tumores, e aí a gente vai para as outras etapas, né? Formação dos vasos, metástase, etc. Aqui, gente, uma comparação para vocês de um tumor benigno. Veja que as células cancerígenas ficam presas dentro de uma cápsula, ele é encapsulado, e quando eu comparo com um tumor maligno, eu não tenho mais a cápsula. E o crescimento dele acaba sendo infiltrativo, né? Ele vai crescendo, se infiltrando em outros tecidos. Até um determinado estágio, eu tenho uma reversibilidade bacana do processo cancerígeno. Mas quando eu já chego nos estágios mais avançados, o procedimento ele acaba sendo considerado irreversível, tá? O que aconteceu aqui. Tem tratamento? Tem, isso é diferente. Ser irreversível para poder a gente ter um tratamento, retirar essas células daqui, fazer um tratamento quimioterápico, radioterápico. Agora, o tratamento para o câncer, hoje em dia modernizou-se bastante a área da oncologia, e o sucesso de um tratamento depende muito do prognóstico, do período do estágio que o paciente acaba descobrindo e iniciando o tratamento. E eu finalizo, galera, com uma tabela diferenciando os dois tipos de tumores. Então, como eu já havia dito para vocês, o tumor benigno ele tem um crescimento expansivo e mais lento, porque ele tem uma cápsula conjuntiva aqui, ó, que acaba segurando o crescimento desse tumor. Já o tumor maligno, como ele não tem mais cápsula, o crescimento é mais rápido, é infiltrativo. O ciclo celular é totalmente atípico, então não tem G1, muitas vezes não tem G1 e G2. Então são células que têm um crescimento mitótico mesmo bem descontrolado. E aí a metástase é a característica do tumor maligno, quando essas células cancerígenas se alastram para outros tecidos, e não está presente no tumor benigno. Então essas são as principais diferenças. Eu faço um adendo, galera, de uma questão discursiva da Baiana de Medicina,
onde um dos comandos era para o aluno indicar ou colocar ali a principal característica que diferencia um tumor benigno de um tumor maligno. E a principal característica de todas, gente, é a questão da metástase, tá? Quando a metástase está presente, a gente fala que o tumor é maligno, quando não está, o tumor é benigno. Não é a única, mas talvez seja a principal. E não vamos esquecer também, galera, dos populares marcadores tumorais. Hoje em dia, como a oncologia está muito bem avançada, nós temos algumas substâncias que, se estiverem em desequilíbrio no nosso corpo, pode indicar a presença de um determinado tipo particular de câncer. Então a gente vai definir os marcadores tumorais como substâncias encontradas nos fluidos corporais, geralmente no sangue, tá? E que podem estar em quantidades aumentadas durante a evolução do processo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Tem um que é muito curioso. Eu tenho um marcador para câncer de testículo, que é o hormônio gonadotrofina coriônica. Sim, aquele hormônio diagnóstico de mulheres grávidas. Então, quando o homem, e aí assim, de forma muito superficial, posso falar para vocês, se o homem fizer xixi lá naquele exame de urina, que você compra em farmácia, e se mudar de cor, se indicar que ele está grávido, pode ser um indicativo de que ele esteja com câncer de testículo um pouquinho mais avançado, tá? Então o HCG é um marcador tumoral para câncer de testículo, em homens, já que só homens têm testículo. Assim como também eu tenho outros marcadores para outros tipos de câncer. Só câncer de mama mesmo, galera, a gente tem mais de 30 tipos. Então também não é assim, o indivíduo tem câncer de mama e a remediação, o tratamento é o mesmo? Não, depende do tipo de câncer, depende de qual marcador a gente utilizou para poder diagnosticar. Então tem uma série de situações relacionadas aí à oncologia. É um mundo isso daí, é um mundo. Minha galera, eu espero que vocês tenham curtido essa mini aula resumo aí de processo cancerígeno. Qualquer dúvida, vocês me procuram. Lembre do nosso grupo do Telegram. Um abraço, vamos nessa, galera. Valeu!